Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar o versículo da palavra de Deus para a tua vida. Vou ser breve aqui no que eu vou falar, porque eu não tenho muito tempo. Vou ser muito objetivo aqui. Eu estou lendo 2 Samuel, capítulo número 11. É uma palavra muito conhecida por todos nós. Quem lê Bíblia sabe a respeito dessa passagem que eu vou ler. 2 Samuel 11 diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe para a batalha, com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar a saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo: estou grávida. Irmãos, olha que interessante. Eu vou ser muito objetivo no que eu vou falar. Essa palavra é uma palavra muito conhecida por todos nós, onde Davi comete o pecado de adultério. Só que eu preciso que você dobre a sua atenção a respeito dessa palavra que eu tomei leitura para a tua vida. Percebe um detalhe. A palavra do Senhor nos afirma, 2 Samuel 11, no versículo número 1, que na primavera, época em que os reis costumavam sair para a guerra. Então percebe que a palavra do Senhor nos afirma que era a época que reis costumavam sair para a guerra. Só que você vai ver que Davi, ele já tinha sido ungido a rei. Davi já tinha sido coroado a rei. Só que percebe que a palavra do Senhor afirma que Davi não vai para a guerra. Ele vai enviar Joabe e seus oficiais. Só que Davi vai permanecer no seu palácio. Davi já tinha sido ungido a rei. Era para ele estar na guerra. Era para ele estar pelejando. E Davi não vai pelejar. Davi vai ficar no palácio. E a palavra do Senhor afirma que Davi, quando está no palácio, ele vai se deparar com uma mulher tomando um banho. O nome dela é Betseba. A palavra do Senhor diz que essa mulher é muito bonita. Só que Davi, ele não pecou porque viu uma mulher bonita. Eu já vi muitos pregadores falar que Davi pecou porque viu uma mulher bonita tomando banho. Não foi por isso, irmão. Vou explicar o porquê que Davi pecou. Percebe um detalhe. A palavra do Senhor afirma que Davi, ele não vai para a guerra. Ele fica no palácio. Ele vai se levantar do seu leito e vai dar uma volta no seu palácio, pelo terraço. Ele vai olhar pela janela e vai ver a mulher se banhando. Uma mulher muito bonita, chamada Betseba, mulher de Urias. Ele está ciente que a mulher tem dono, mas mesmo ele sabendo que a mulher tem marido, ele não quer saber. Ele vai lá e manda chamar ela e se deita com ela. E assim Davi cometeu o seu pecado de adultério. Só que perceba um detalhe. Por que Davi adulterou? Foi porque ele viu uma mulher bonita? Claro que não. Sabe por que ele pecou? Porque percebe que a palavra diz, no versículo número 1, era costume de os reis sair para a guerra. Então percebe que tinha um hábito dos reis sair para a guerra naquela época da primavera. E Davi não vai para a guerra. Davi era para estar na guerra, Davi era rei, era para estar pelejando. Então ele deixou de guerrear. Por isso que ele pecou. E eu quero que você entenda. Se Davi está fora da guerra, significa que não está usando armadura. Percebe? Ele está fora da guerra. Ele não está usando armadura. Paulo vai dizer: tomai toda a armadura de Deus, para que possais ficar firme contra a cilada do diabo. Percebe que Paulo fala para a gente se revestir das armaduras, para ficar firme contra a cilada. A cilada está preparada para Davi, mas Davi estava sem armadura. Por isso que caiu um laço. Então percebe, é o costume de os reis sair para a guerra. Davi, ele era um homem guerreiro. Ele sempre era constante nas batalhas. Davi tinha permanência na guerra. Só que dessa vez ele não vai guerrear. Vai ficar no palácio. E aí que está o problema, quando você quer tirar aquele descansinho, quando você quer deixar de orar, deixar de buscar o Senhor, é aí que você vai pecar. A Bíblia diz para a gente buscar o Senhor continuamente. Só que Davi deixou de ir para a guerra. Então percebe, quando você deixa de fazer o que você tem costume de fazer, você vai pecar. Se você tem o hábito de ler, orar, adorar a Deus, irmão, nunca deixa de fazer isso. Porque se você deixar de fazer, você vai pecar. Paulo vai dizer que a carne é contra o espírito é contra a carne. Já existe uma luta dentro de você. Já existe uma batalha dentro de você. A carne é contra o espírito é contra a carne. Então percebe um detalhe. Só que eu quero focar nessa passagem para você poder entender. O que fez Davi pecar foi ficar fora da guerra. Ele não foi guerrear. Era costume de os reis sair para a guerra. Davi era para estar na guerra. Ele era rei, já tinha sido ungido a rei. Só que não foi para a guerra. É aí que ele pecou. Não foi porque ele viu uma mulher bonita. Foi porque ele deixou de guerrear. Se Davi estivesse na guerra, ele ia estar ocupado com um ataque. Ia estar ocupado com a estratégia do adversário. Mas não, ficou no palácio com a mente vazia.
sem revestimento nenhum, sem armadura, sem revestimento. Eu preciso que você dobre a sua atenção no que eu vou falar aqui. Se você tomar a leitura do capítulo anterior, de 2 Samuel 10, a palavra do Senhor afirma que Davi, ele mandou alguns soldados consolar Hanu, porque Hanu tinha perdido seu pai, e o pai de Hanu tinha sido muito bondoso para com Davi, então Davi ele vai retribuir Hanu. Só que a palavra do Senhor afirma que Davi ele vai enviar alguns soldados para poder consolar Hanu. Só que a Bíblia diz que os servos de Hanu vão falar assim: você acha que Davi está enviando esse soldado aqui para consolar você pela perda do seu pai? Muito pelo contrário, Davi está enviando esses homens aqui para olhar a cidade, tomar posse dela, destruir tudo que tem aqui. A Bíblia diz que Hanu vai acabar dando vida para esses homens e vai envergonhar os soldados de Davi, vai cortar a roupa dos soldados de Davi, vai deixar até náuseas. E os soldados de Davi vai voltar envergonhado. Quando Davi ficou sabendo que o soldado dele foi envergonhado, a Bíblia diz no capítulo número 10 que Davi vai ficar irado e Davi vai pelejar pelos seus soldados que haviam sido envergonhados. A palavra do Senhor diz que Davi está na guerra, no capítulo número 10. E Davi venceu Hadadezer e venceu o exército. Por que Davi venceu? No capítulo número 10. Porque ele está na guerra. Se ele está na guerra, ele está revestido das armaduras. Como Paulo disse, revestido das armaduras de Deus para que possa ficar firme contra a cilada do diabo. Então percebe que no capítulo número 10, Davi está revestido. Ele está com as armaduras, então ele vence. Só que no 11, ele deixou de ir para a guerra e pecou. No 10 ele venceu porque está na guerra, está revestido. Está com as armaduras. No 11 deixou de ir para a guerra, deixou de se revestir e pecou. Quando você deixa de se revestir, você peca. Filho, se revista. Escuta isso aqui. Olha que negócio interessante, irmão. Isso aqui é muito forte. Pode tomar leitura do capítulo número 10 e capítulo número 11. Você vai ver que no 10 Davi está lutando. Davi está ocupado. Usando armadura, está usando espada, está usando couraça, está usando capacete da salvação, está usando toda a armadura de Efésios que Paulo citou no 10. Davi está todo revestido. Davi está com a mente ocupada. No capítulo número 10, que ele está na guerra. Só que no capítulo número 11, ele não vai para a guerra, ele peca. Deixou a mente vazia. Foi aí que ele viu uma mulher tomando banho e por esse motivo ele pecou. Porque deixou de ir para a guerra. Só que olha que negócio interessante. Perceba um detalhe. A Bíblia diz que quando Davi ficou sabendo que a mulher tinha um marido chamado Urias, mesmo Davi sabendo, Davi mandou chamar. Percebe que Davi, irmão, ele sabia que a mulher era casada. Só que mesmo ele sabendo, ele falou: chama ela. E ela se deitou com Davi. Só que a palavra do Senhor afirma que Betseba tinha acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Então percebe que Davi esperou ela se purificar para poder chamar ela. Por que Davi esperou Betseba se purificar? Sabe por quê? Porque lá em Levítico, capítulo número 15, olha o que está escrito a respeito do ciclo menstrual de uma mulher. Presta atenção, você vai entender por que Davi esperou. Levítico capítulo número 15, versículo de número 19, diz assim: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue que sai do seu corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias. Quem tocar nela ficará impuro toda a tarde. Então percebe que Levítico 15, 19 vai dizer que quem tocar numa mulher no ciclo menstrual dela ficará impuro. Então percebe que Davi espera Betseba se purificar para poder chamar ela. Por que Davi não vai quando Betseba está no ciclo menstrual? Porque naquela época o homem não poderia se deitar com a mulher no ciclo menstrual. Porque se o homem se deitasse com a mulher no ciclo menstrual, era considerado impuro. Então Davi esperou ela se purificar. Como a Bíblia diz, Betseba tinha acabado de se purificar da sua impureza. Então Davi chamou ela. Percebe que Davi só chama ela quando cessa o ciclo menstrual. Porque Davi sabe que não podia ir naquele momento do ciclo. Então ele espera cessar o ciclo para poder chamar ela. Aprenda, ele esperou Betseba se purificar para poder chamar ela. Quando Betseba está suja, Davi não vai. Mas quando ela se purifica, Davi chama. Os pratos do diabo não vai vir para você quando você está sujo. Porque sujo você já está agradando o inimigo. Ele vai esperar você se limpar. Quando você se limpar, é aí que vai vir a oferta. É aí que vai ser oferecido. Eu vou repetir isso aqui. Percebe isso aqui, presta atenção. Você vai ver que Davi espera Betseba se purificar. Quando Betseba acabou de se purificar do ciclo menstrual, Davi mandou chamar ela. Então percebe que Davi espera cessar o ciclo menstrual, porque não poderia se deitar com a mulher no ciclo. Então quando Betseba se purifica, Davi chama ela e a contamina. Os pratos vão vir para você quando você estiver limpo, não quando você estiver sujo. Porque sujo você já está agradando o adversário. Mas quando você se purificar, quando você estiver limpo, é aí que os pratos vêm. Porque a intenção do inimigo é te contaminar. Você pode perceber lá em Mateus 4, o diabo oferecendo para Jesus os reinos do mundo. Porque Jesus é puro, Jesus é santo, filho. Olha que interessante. O inimigo tentando contaminar o Senhor. Jesus estava ali como homem sendo tentado. Olha que interessante. Só que uma coisa que eu peço que você dobre atenção. A palavra do Senhor diz que Davi, ele vai esconder o pecado, vai mandar matar Urias. Você conhece a história. Só que a Bíblia diz que Deus revelou para Natã o que Davi tinha feito. O que ninguém viu, Deus viu.
Davi escondeu dos homens, mas de Deus ele não escondeu, porque Deus usou o profeta Natan para falar com ele. E você vai ver que o profeta Natan, ele chegou até Davi, Deus falou: Natan, vai falar com Davi, porque eu vi o que Davi fez escondido. Tanto é que o próprio Deus falou em 2 Samuel 12, não no capítulo número 12, no versículo de número. Olha o que Deus falou, no versículo número 12, 2 Samuel 12, 12. Olha o que o Senhor falou por meio da boca de Natan: você fez isso às escondidas, mas eu farei isso diante de todo Israel, em plena luz do dia. Deus falou: Davi, o que você fez escondido, eu farei em plena luz do dia. O que Deus está falando para Davi? Deus falou assim: Davi, já que você pegou a mulher do seu irmão, uma mulher casada, você fez as escondidas. As suas mulheres eu darei a outros homens, a plena luz do dia. Então o que você fez escondido, eu vou fazer em público para todo mundo ver, Davi. E tem gente falando que Deus expõe. Filho, quem não lê Bíblia, tem gente que fala assim: não, irmão, Deus não envergonha ninguém, Deus não expõe ninguém, então você não lê Bíblia. Porque a palavra do Senhor está mostrando que Deus falou isso, foi Deus que falou, pode ler. Olha o que Deus falou na boca de Natan: Davi, o que você fez escondidas, eu colocarei a plena luz do dia. O que Deus está falando? Davi, eu vou expor tudo que você fez escondido, eu vou fazer plena luz do dia. Jesus disse: nada que está em oculto que não venha a ser exposto à luz. E tem gente falando que Deus expõe. Filho, quem foi que mostrou que Acã tinha pegado a capa escondida? Não foi Deus? Foi Deus que mostrou, filho. Quem foi que revelou para Moisés, Deuteronômio 31:14, que o povo ia pecar? Foi Deus também. Acã, quando pegou a capa e escondeu, Deus revelou para Josué que o povo tinha pecado e a culpa caiu em Acã. Deus revelou que foi Acã que pecou. Irmão, e tem gente falando que Deus não revela, Deus não expõe. Filho, então você não lê Bíblia, porque a palavra do meu Deus está mostrando que ele expõe sim, que ele mostra sim. Olha que interessante. Só que eu acho interessante nessa parábola, você vai ver que Davi, depois que ele é repreendido pelo profeta Natan, Natan vai contar uma parábola para Davi. Ele vai falar: Davi, um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muitos pastos, muitos rebanhos, e o pobre tinha só uma cordeirinha. Só que o homem rico recebeu um viajante na sua casa, e ele não quis abater uma das suas cordeirinhas, pegou a cordeirinha do pobre. Aquele que era feliz todos os dias com a sua cordeirinha, foi dessa que ele pegou. Aí Davi falou assim: este homem merece morrer. Quando ele falou isso, o profeta Natan falou: Davi, este homem é você, Davi. Davi falou assim: eu pequei. Então ele entendeu que a parábola significava ele. Foi ele que pegou a cordeirinha de Urias. A única cordeirinha, o homem pobre era Urias. A única cordeirinha era a Betseba. Então percebe que Davi tinha muitas mulheres, só que preferiu pegar a mulher do outro. Olha que interessante. Davi até mandou matar Urias para poder ficar com a mulher dele ainda. Tem gente que é capaz de matar para tomar o que você possui. Tem gente que faz de tudo para tomar o que você possui. Olha que negócio interessante, irmão. Olha que negócio tremendo. Só que eu acho interessante que Deus, Ele sabe todas as coisas. Davi tentou esconder o pecado. Você vai ver que Davi fala: Urias, vai para casa, Urias. Vai se tentar com a sua mulher, porque Davi já tinha ficado com Betseba, já tinha tido relação com Betseba. Só que Deus falou: Davi, Deus falou: Natan, fala para Davi que a criança vai morrer, porque a mulher tinha dado a luz. Por que Deus falou que a criança ia morrer? Sabe por quê? Porque para pensar numa coisa, irmão. A Bíblia diz que os filhos é uma herança e uma recompensa que o Senhor dá. Então a palavra do Senhor afirma que os filhos é herança e recompensa que o Senhor dá. Por que Deus não deixou a criança viver? Porque Deus não vai dar recompensa para adúltero. Eita Jesus, eu vou repetir. Olha que interessante, presta atenção, irmão. Presta atenção, a Bíblia diz que os filhos é uma herança e uma recompensa que o Senhor dá. Certo? Só que percebe que Deus falou assim: Davi, a criança vai morrer. Por quê? Porque eu não vou dar recompensa para adúltero. Por mais que o filho seja herança e recompensa, Deus falou que a criança ia morrer. Porque Deus jamais vai recompensar adúltero, filho. Você acha que Deus vai dar benefício para quem está em pecado? Deus não dá benefício para quem está em pecado, filho. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, como consequência pelo pecado de Davi, quem pagou foi a criança. Então percebe, Davi, a Bíblia fala em Salmo 51 que Davi se humilhou. Ele falou: Deus, retira tudo de mim, menos o Espírito Santo. Só que Deus feriu a criança morreu. Por mais que Deus perdoou Davi, a criança que morreu. Por quê? Porque pecado Deus perdoa, mas a consequência do pecado será inevitável. Eu vou repetir isso aqui. Pecado Deus perdoa, mas a consequência é inevitável. Tudo que a gente faz de errado, filho, a gente vai colher. Tudo que eu e você faz de errado, a gente vai colher. Não tem como, filho. A Bíblia diz: não se deixe enganar.
De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Reflita nesse nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.